Então, vou oficialmente abrir mais uma edição do Quinta a 6, hoje, dia 26 de novembro. Estamos realizando o 24º evento de extensão durante a pandemia. Nós ainda temos no sábado um evento de encerramento, um sábado temático, e hoje é o último Quinta a 6 deste semestre. E eu quero lhes apresentar o professor Rubens Corrêa Júnior, amigo de longa data, lá da nossa vizinha Uberaba, Nós nos conhecemos desde a época em que ele estava na graduação, lá na Uniub, e se tornou aí um dos grandes nomes da criminologia, não só na nossa região, mas no nosso estado e também no país, porque nós temos muitos professores de criminologia, mas nem todos se dedicam ao estudo, quase que exclusivamente da criminologia. Esse é o caso do professor Rubens, que é mestre em Direito pela Universidade de São Paulo, do campus de Ribeirão Preto, e atualmente é também professor universitário e coordenador do curso da Factus, de Uberaba. Então, professor, a palavra é sua, fique à vontade, você está em casa, tá bom? Até daqui a pouco. Ok. Primeiramente, eu gostaria de agradecer na pessoa do Gil, um grande amigo. Há muito tempo nós nos conhecemos, desde a graduação, isso há 20 anos, certo? E agradecer todos aí do curso de Direito, da Unitri, e é um prazer voltar a esse ambiente que é a Unitri. Porque uma das primeiras palestras, até estava confidenciando ao professor Gil, uma das primeiras palestras que eu dei como profissional de sistema carcerário foi num evento desta faculdade em 2008, 2007, foi um dos primeiros. Então, estou aí há mais de 10 anos na estrada com relação a palestras. Como o professor bem disse, me dedico ao comportamento violento e à criminologia, certo? Quase que especificamente sobre isso. Trabalho, sou autor de livros nessa área, e aqui hoje eu vou tentar passar um pouquinho para vocês em poucos minutos, mas já prometi ao professor que o ano que vem agendaremos aí, embora nunca seja fácil adequar as agendas tanto do curso quanto do palestrante, mas o ano que vem eu espero ainda voltar para continuar esse assunto que definitivamente não cabe, em 50 minutos, em 1 hora, 2 horas, 3 horas. Esse assunto, aliás, ele não tem limites para se trabalhar. Então, boa noite, certo? E estamos nessa ordem agora de apresentação. Vou começar, então, já que fui apresentado pelo professor o meu currículo. Só queria ressaltar que eu não sou mestre pela Faculdade de Direito da USP. Eu sou mestre pela USP, mas pela área de psiquiatria, na verdade, Muita gente pensa que é de direito, mas eu acabei fugindo do direito e acabei mestrando em psiquiatria pela Escola de Enfermagem da USP, certo? Então, eu tenho essa questão da transdisciplinariedade dentro do meu currículo, Tenho pós em criminologia, pós em penal, processo penal, tenho mestrado na área voltada à psiquiatria e pretendo aí estou seguindo aí a questão da psiquiatria também no doutorado. Isso eu espero nesse currículo, breve currículo que o professor falou, também ajudar vocês, as pessoas que estão me assistindo, a descobrir qual o seu futuro dentro do curso de Direito. Porque, às vezes, muitos alunos, eles se veem desamparados, assim, não pela faculdade, porque eu sou coordenador e eu acredito que as faculdades de Direito são muito boas, mas desamparados pela própria vida, às vezes, pela própria cabeça, os próprios dilemas pessoais de saber, ora, o que vou fazer, Eu não gosto muito de direito, eu não gosto muito do direito civil, como comentamos no começo, na abertura, junto com o professor Gil. Então, eu gosto de falar um pouco da minha história assim no começo, para que as pessoas saibam que existem várias saídas para o curso de Direito que não
se apresentam muitas das vezes de maneira clara. E depois que vocês vão chegando ao final do curso, é que vocês vão vislumbrando isso. Então, se alguém está ainda perdido aí no quarto período, quinto, sexto período, saiba que um leque ainda de oportunidades pode se abrir. E se você não se identifica tanto com direito, você pode fazer a junção, né, entre direito e psicanálise, que eu fiz, entre direito e psiquiatria, que eu trabalho, ou direito e outras áreas também, né, o direito e a administração, o direito e a contabilidade, enfim. O curso de direito, ele é um curso que nos favorece a isso, né? Por isso que eu tenho muito prazer de ter, né, no meu currículo a formação em direito, de ser advogado e também de coordenar curso como o professor Gil. É um prazer coordenar esse curso de direito, né? Por quê? Porque eu acho que ele abre várias frentes para vocês. Portanto, se você ainda está temeroso pelo futuro, saibam, né, que as coisas se ajeitam, que as coisas se direcionam sem dúvida nenhuma, tá bom? Isso foi uma dica de quem já está aí na estrada há algum tempo e também teve dúvidas na graduação se estava seguindo o caminho certo. Hoje, eu com certeza não voltaria um minuto atrás nas coisas que eu construí dentro da faculdade de Direito e depois também em pós-graduação. Ok? Gente, para ficar mais fácil para vocês, eu vou aqui apresentar, tá, um PowerPoint para nos guiar aqui um pouquinho, né? Para nos direcionar, certo? Então, espera aí, deixa eu só... É só um pouquinho, gente. Aqui. Aqui. Aguarde só um minuto que está com um problema aqui o meu mouse. Beleza. Agora vamos lá. Ok. Agora sim. Perfeito, gente. Vai aparecer aí na tela de vocês a minha abertura para a palestra de hoje. Temos aí mais ou menos uns 40 e poucos minutos para que eu fale desse tema com vocês. Serial killer e comportamento violento na atualidade. Eu, particularmente, nós chamamos de serial killer mais por uma questão de impacto, né, com os nossos telespectadores, com os nossos alunos. No entanto, quem conhece as minhas obras sabe que eu não trato, né, pelo nome em inglês. Perfeito? Eu trato de homicidas em série, porque eu acho que o Brasil ele necessita, né, de uma doutrina mais específica sobre o tema e não ficar utilizando expressões estrangeiristas. Ok? Então, embora esteja aí na capa, né, serial killer e o comportamento violento na atualidade, na verdade, eu vou tratar sempre como homicida em série, certo? Então, vamos lá. Para quem não me conhece, quer conhecer um pouquinho do meu trabalho, podem me adicionar no meu Instagram profissional, que é o Rubens Correia JR. Lá vocês vão ficar sabendo também de outras palestras e outros cursos que nós acabamos disponibilizando aí com o tempo, ok? Então nos acompanhe se for de interesse, se o assunto realmente lhe interessar, estou à disposição. Podem conversar comigo efetivamente no inbox, ok? Por quê? Porque eu acho que as palestras, elas devem ser apenas um ponto inicial, certo? Ela não pode ser um ponto único na vida do palestrante e os indivíduos que a assistem, certo? Então, eu acho que essa caminhada que começamos hoje com a Adriana, com o Aguinaldo, com o Ingo, com a Letícia, esse caminho não pode efetivamente se obstar, certo? Então, para quem quer continuar nesse caminho que começaremos hoje, pode me adicionar lá sem problema nenhum, estou sempre aberto a auxiliar vocês. Se eu demorar um pouquinho para responder no inbox, fica tranquilo
que eu não deixo ninguém sem resposta, tá bom? Pode demorar aí alguns dias, mas eu respondo a todos. Perfeito? Então é isso para quem quer continuar essa conversa aqui de hoje, tá? E qual que vai ser essa conversa, né? Nós vamos falar de homicidas em série, principalmente quem eles são. Essas são as minhas duas obras lançadas no final de 2018 e pela Tirant Leblanc Internacional e pela Empório, né? No Brasil, certo? Nessas duas obras, mais ou menos 600 páginas, divididos em 2 volumes, onde eu abordo quem são eles, no sentido que eu vou traçar aqui a distinção entre esses homicidas e os demais homicidas, os aspectos psicológicos, os aspectos psicanalíticos e principalmente criminológicos. Já no segundo volume, eu conto a história de 78 homicidas espalhados pelo mundo, homicidas da Malásia, homicidas da África do Sul, homicida dos Estados Unidos, homicidas da China, enfim, eu busquei a representação em todos os continentes desse fenômeno chamado homicidas em série. Durante a minha profissão, nesses mais de 12 anos, eu entrevistei alguns homicidas em séries brasileiros e também estupradores em série, certo? E dentro dessa formação científica, eu acabei construindo essas duas obras. O que eu vou tentar falar com vocês agora é exatamente um pouquinho do primeiro volume, certo? Do primeiro volume. Então, vamos lá. Vamos começar pela frase de John George Haigh, certo? Para quem não conhece John George Haigh, ele é um homicida em série, né? Um homicida em série que cometeu aí atos bárbaros. Uma das frases dele, ele tem várias, que ficou marcada foi: a natureza humana é uma moléstia, enche-me de irritação. De vez em quando, alguém deve desaparecer. E ele fez, efetivamente, pessoas desaparecerem durante quase 10 anos de exercício aí de homicídios, agressões físicas e estupros. O que leva, né, definitivamente, uma pessoa a cometer esse crime? Olha, primeiramente, nós não temos, e eu já vou começar decepcionando vocês, eu gosto disso nas minhas palestras, que eu já começo a minha fala decepcionando as pessoas. Por quê? Porque as pessoas, geralmente, quando me chamam, quando me contratam, quando me convidam, elas querem, muitas vezes, uma resposta. Porque a natureza humana, nós temos ali uma questão de não nos responsabilizarmos e de queremos traçar aí diferenças entre pessoas de bem e pessoas do mal. Não é isso? Tem até expressões, não é assim? Ela é uma pessoa do bem. Então, infelizmente, eu que trabalho com criminologia há algum tempo já e que trabalho com a natureza humana, principalmente na violência, nós não acreditamos definitivamente na divisão das pessoas entre bons e maus, certo? Nós acreditamos em multifatores que levam a comportamentos maus e multifatores que levam a comportamentos bons, certo? Então não existe essa divisão clara. E quando as pessoas me procuram, às vezes elas querem um índice, elas querem uma classificação, elas querem uma característica determinista, biodeterminista, para dividir as pessoas. Essa é criminosa, potencial criminosa, esta não é. Infelizmente, gente, por todos os estudos que a gente vem acompanhando, até hoje não chegamos a nenhuma conclusão nesse sentido, que há realmente alguma diferença, pois não há. Até no caso dos psicopatas, que não me preocupa, não é objeto do meu estudo, por quê? Porque a psicopatia pode ser considerada um tipo de transtorno antissocial. Para vocês terem uma ideia, nós temos aí 4% da população mundial que tem transtorno antissocial. Desses 4%, uma pequena parte pode ser considerada psicopata, embora na criminologia nós não falamos em psicopata, mas pessoas que têm características psicopáticas, certo? Mas aí, voltando à matemática, de cada 100 pessoas, no máximo uma teria psicopatia.
Dessas que teria características psicopáticas evidenciadas, uma mínima parte cometeria algum crime contra a vida ou contra a integridade física. Grande parte poderia exercer a sua psicopatia em vários modos, tanto profissionalmente quanto ilegalmente, mas sem cometer violência. Ou seja, meus queridos, a chance de qualquer um dessa sala, né, eu vou chamar no feminino, porque eu acredito que tenha mais mulheres, pelo que eu estou vendo aqui no meu mural, tenha mais mulheres do que homens. E eu não concordo com o português machista, que leva, né, para o português, mesmo quando os homens são maioria, ok? Então, vou chamar vocês de alunas e de meninas. Perfeito? Então, minhas queridas alunas, as chances de vocês serem mortas ou estupradas por um psicopata, elas são mínimas. Mínimas, ok? Quase insignificantes. Elas são ínfimas. Então, o problema da sociedade definitivamente não é a psicopatia, mas sim os crimes cometidos por indivíduos que não têm esse tipo de transtorno, ok? Já os homicidas em série, esses sim, eles são um tipo totalmente especial de criminosos, esses apresentam um alto grau de psicopatia estatisticamente. Eles se dividem em psicopatas e psicóticos, certo? Grande parte dos homicidas em série podem se dividir aí entre psicopatas e psicóticos. Mas os demais criminosos, homicidas comuns, estupradores, pistoleiros, esses não se enquadram na psicopatia em regra, ok? O meu problema aqui, só para começar, é falar para vocês que não tem um modelo, não tem uma classificação, não tem um carimbo que eu possa colocar nas pessoas e determinar que elas são más ou são boas, certo? Ok? Então, começando assim, nós verificamos que a violência é uma coisa que pode aplacar a todos, certo? Qualquer pessoa pode cometer atos violentos, depende dos ingredientes que essa pessoa vai ter na vida. O homicida em série, ele apresenta uma característica, como eu disse, diferenciada da maioria das pessoas. Mas nós temos no mundo menos de 1%, né, da população que supostamente já cometeu homicídios em série dentro da classificação que eu vou mostrar para vocês aqui, certo? Então, essa minoria que eu vou tratar hoje, ela é uma minoria diferenciada, certo? E quando eu trago nas minhas palestras, né, sobre homicidas em série, muita gente acha que a nossa doutrina, né, o nosso trabalho, ele vai ser um trabalho muito complexo e elaborado. É óbvio que tem a sua complexidade, a sua elaboração, mas ele deve começar de coisas simples, certo? Como 4 conceitos: o homem, a normalidade, a responsabilidade e o desejo. Nessa parte, todos os homicidas, eu dou aula também para peritos, né, da Polícia Civil, para delegados, eu dou muita aula para delegados. E o que eu falo sempre? Eu falo que, no reconhecimento do comportamento violento, nós não podemos ter preconceitos. Portanto, de todos os pedófilos, de todos os estupradores, de todos os indivíduos criminosos que eu já estive de frente e entrevistei, eu nunca estive de frente de nenhum monstro, certo? Nenhum monstro. Eu estive na frente de seres humanos, ok? Seres humanos que cometeram atos monstruosos, ok? Mas eu evito taxar as pessoas como monstro. Por quê, gente? Porque taxar uma pessoa como monstro, eu acabo despersonalizando esse indivíduo. Eu acabo, então, desumanizando ele. Ao tirar a humanidade dele, eu me diferencio dessa pessoa. Quer dizer, eu sou humano e ele é um monstro. A partir do momento que eu diferencio esse indivíduo, ele é um monstro e eu sou uma pessoa, eu não vou me identificar com as ações que ele cometeu. E como eu não identifico, eu não me responsabilizo. Porque a sociedade em si tem uma necessidade, na verdade, um dever, de se responsabilizar pelos atos que as pessoas cometem. Porque, na verdade, grande parte dos homicídios não são a doença, mas sim o sintoma de uma sociedade totalmente
desestruturada. Ou seja, para vocês que querem passar em concurso de perícia, para vocês que querem passar em concursos para delegado, tenha esse entendimento. Sempre, quando for tratar de pessoas, nunca as classifique como monstro. Por quê? Porque isso vai te levar a um distanciamento da boa solução do caso. Ok? E detalhe, gente, eu trabalho com a psicanálise. E da psicanálise, nós desconstruímos o crime. Como assim, professor? Por exemplo, Ted Bundy, que é um homicida em série famoso, tem até filme na Netflix, ele matou 32 pessoas, matou mais de 30 mulheres especificamente, minhas queridas alunas, ele matou mais de 30 mulheres. Na verdade, ele matou 30 vezes a mesma pessoa, certo? Porque quando você vai analisar o tipo de morte, o tipo de vítima, todas seguiam um biótipo, tá? Todas tinham um biótipo específico, ok? E esse biótipo era semelhante a uma desilusão amorosa que ele teve anteriormente. Então, nas 30 vezes, ele não matou Maria, Fernanda, Nayara, ele não matou várias pessoas, ele matou todas as vezes a mesma vítima. No entanto, isso não quer dizer que ele vai responder por um homicídio só. Vocês vão ver uma frase daqui a pouco que a psicanálise, ela desconstrói o crime, mas ela não desresponsabiliza o criminoso. Outra coisa importante para vocês saberem do meu trabalho e do trabalho do criminólogo e do especialista em comportamento violento é que eu explico condutas. Eu não justifico condutas, certo? Eu explico por que o indivíduo vai cometer ou cometeu aquele crime. Mas isso não quer dizer que ele será imputável ou inimputável. Isso é uma coisa do direito penal. Que aí eu, como advogado, eu até posso tratar desse tema. Mas, como criminólogo, eu não trato. Eu apenas explico condutas. E dentro da explicação dessas condutas, nenhuma ação violenta ela é destituída de motivo. Até a ação que parece sem motivação aparente, né? Até a ação que não tem, né, uma justificativa aparente, ela tem uma justificativa inconsciente. E essa é a necessidade de profissionais nessa área, para que a investigação policial também descubra quais são as justificativas inconscientes para aquele indivíduo cometer o crime, certo? Então, muito obrigado, viu, Michele? Michele está falando que gosta do nosso trabalho, bacana, obrigado, viu? Então, nós temos o homem, né? O homem, ele é um indivíduo considerado aqui multifacetado, e assim pode ter determinados comportamentos durante a vida. Determinados episódios podem mudar a vida de um homem. Nós temos o caso do Eichmann. O Eichmann, até os 40, quase 50 anos, ele era um pacato indivíduo, ele era um bom vizinho, ele era um bom marido, ele era uma ótima pessoa. Com 65 anos, o Eichmann morreu, condenado à morte pelo Tribunal de Nuremberg, como o maior assassino do Reich. Talvez não tenha outro nazista que tenha matado, direto ou indiretamente, mais do que Eichmann. Olha que interessante. Se você acompanha a vida desse indivíduo, você vai descobrir que, até os 40 anos, ele vivia de maneira pacata e era uma pessoa totalmente pacífica. Inclusive, ele não era antissemita, ou seja, não tinha nada contra judeus. Mas veio a guerra, o colocou numa posição de controle, o colocou numa posição que ele podia exercer a crueldade e a maldade, e ele se tornou o mais eficaz dos assassinos de Hitler. Se a guerra não tivesse existido, fatalmente esse indivíduo teria morrido na mediana apreciação da sua família, certo? Sem ter nunca se envolvido, pelo menos até os 40 anos, nunca havia se envolvido com nenhum tipo de crime ou ato violento. Eu poderia contar histórias de várias pessoas que
são assim. Mas aqui hoje eu vou tratar dos homicidas em série. Então vamos lá. O homem, ele é multifacetado e ele está, né, à mercê de vários acontecimentos que o envolvem. Nós temos também a normalidade. O que é a normalidade? Normal, a Gisele pode falar, é o que vem de norma. Então, o anormal é aquele que não tem a norma, que não segue as regras, que não segue a lei social. Então, quando nós temos a versão de normalidade, nós já temos uma versão de poder. Quem determina o que é normal e anormal é quem tem poder, certo? Então, a anormalidade, na verdade, ela nada mais é do que um ponto de vista. Se as minorias tivessem poder e a maioria ficasse sem o poder e o controle, aconteceria que o que é normal para a minoria se tornaria a lei e o que é regra para a maioria se tornaria a anormalidade. Então, a questão de normal e anormal, e isso que eu estou falando não é ideia minha, isso é do Canguilhem, um psicanalista francês, que vai falar exatamente que a normalidade e a anormalidade depende do poder. Poder estabelece as regras, poder estabelece as leis. Ou seja, quem não tem poder é considerado anormal. Geralmente, minorias desempoderadas são tratadas como anormais ou dentro da anormalidade. Essa questão de vincular uma pessoa criminosa à anormalidade, ele é um louco, é uma tentativa de se tirar a responsabilidade social do ato. Por quê? Eu não tenho risco de me tornar um assassino. Por que não? Porque quem comete assassinato é monstro. Eu não sou monstro, eu sou uma pessoa humana, certo? Como diria as nossas legislações de direitos humanos, ok? Mas essa ideia de taxar pessoas como monstro para nos diferenciar, elas atrapalham a investigação. A investigação acaba sendo enviesada e desproporcional. Você acaba não chegando à verdade do fato. Chegar a quem foi o autor e a materialidade é uma coisa. Chegar à conclusão do que aconteceu é outra, e é outra bem diferente. Só quando você sabe o real motivo do que aconteceu, você pode trabalhar na prevenção. Hoje, o Brasil, principalmente, trabalha apenas em descobrir a autoria e materialidade, e não o porquê dos crimes existirem. E isso tira totalmente a responsabilidade das outras pessoas que não se sentem identificadas com o ato criminoso e acham que estão acima daquele ato. Até o dia que acontece uma situação e essa pessoa acaba cometendo um crime bárbaro. E ela vai colocar a mão na cabeça e fala, eu não acredito que fiz isso. E aí, para ela é cheia de justificativas, enquanto para o outro, ela não as aceitava, certo? E por fim, trabalhando nesse sentido, nós temos o desejo. O desejo é tudo que nos atrapalha, mas também é tudo que nos move, não é isso? O que atrapalha e o que nos move ao mesmo tempo é o desejo da vida, o desejo de possuir, o desejo de poder, o desejo financeiro. Então esse desejo é que ele deve ser trabalhado. O homicida em série, ele mais do que ninguém, ele deseja o poder pelo ato, ele deseja o poder pelo sexo, ele deseja o poder mais do que o prazer, certo? Mais do que o prazer. Então muita gente vai falar, professor, vamos castrar quimicamente um estuprador. Castrar quimicamente um estuprador vai fazer menos sentido, certo? Menos sentido do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque o estupro não é uma demonstração efetiva dos hormônios, mas sim uma demonstração psicológica de reafirmação de poder, tá? Então, nesse sentido, por tudo que a gente trabalha ao longo dos anos, nós acompanhamos estupradores impotentes, tá? Estupradores que tinham deficiência, inclusive, de testosterona e que eram impotentes, mas
estupravam com cabo de vassoura ou com qualquer outra forma. Até porque a maioria que deve estar me assistindo é do direito, sabe que o estupro ele não é apenas a penetração, né, do órgão viril na cavidade vaginal, mas sim qualquer ato libidinoso. Portanto, o estupro, muitas das vezes, né, ele é potencializado por uma situação de poder. Portanto, sociedades que têm uma cultura do estupro, né, que essa expressão que foi criada em 1970, né, parece que é coisa nova, mas essa expressão é desde que a criminologia crítica existe. Sociedades que têm uma cultura do estupro, elas costumam potencializar, né, ainda mais o número de violência contra a mulher. No entanto, as sociedades que trabalham um pouco melhor essa igualdade, elas têm índices proporcionais menores de estupro, certo? Tem sociedade pior do que a brasileira, do que a latina? Tem. Nós temos sociedades, a sociedade da Ásia, em alguns países da Ásia, uma mulher que é estuprada, ela necessita a comprovação do estupro por 4 testemunhas homem, certo? Quatro testemunhas homem. Ou seja, se a mulher é estuprada em alguns países da Ásia e só ela estava no local, não tinha nenhum outro homem, ou tinha mais 2 mulheres, ou 3 mulheres, não importa, ela não pode, né, acusar o homem de estupro. Ela só pode acusar o homem de estupro se necessariamente ela for acompanhada de outros 4 homens que endossem a palavra dela, certo? Então nós temos, obviamente, países ainda piores nesse sentido. Então nós temos o homem, nós temos a normalidade, nós temos a responsabilidade e nós temos também o desejo. E o que é o homem? O pessoal fala muito que vai nas minhas palestras, assiste minhas aulas e meus cursos e acaba voltando meio chateado, com mais angústia. Essa é a minha ideia. Se alguém assiste as minhas palestras, se alguém assiste as minhas aulas e sai feliz da vida, ou a pessoa não prestou atenção ou eu falei coisas erradas, certo? Porque a intenção aqui é, sim, causar angústia no sentido nietzscheano, né? O Nietzsche trabalha muito essa questão do conhecimento como angústia. Quanto mais você sabe, mais você terá angústia. Mais ou menos um pensamento também socrático, né? Eu só sei que nada sei, traz uma angústia cada vez maior ao longo do tempo que você estuda, certo? Então, eu espero que vocês saiam bastante angustiados. Por quê? Porque o que eu trago para vocês aqui não são os homicidas em série, são os homens, são as mulheres, são os seres humanos que realmente têm um viés de uma carga, né, violenta representativa. O Stephen King, no livro Cemitério Maldito, ele fala que o solo do coração do homem é o mais empedernido. Ou seja, o coração do homem é o mais parecido com pedra, é o mais insensível. Dentro dessas frases, eu trago uma frase do Ellis, ou Ailes, certo? Que é um grande conhecedor de homicidas em série. Eu gosto de colocar essa frase para vocês pensarem, certo? Para vocês pensarem um pouco depois da palestra. Todas as pessoas não são como você, nem como seus amigos e vizinhos. Inclusive, seus amigos e vizinhos podem não ser tão semelhantes a você como você supõe. Gente, esse é um fenômeno interessante que o Brasil está descobrindo muito agora. Com o advento, eu já falava isso há mais de 10 anos, que as pessoas são capazes, né, de atos violentos, por mais que o verniz social da pessoa seja agradável à comunidade. E agora, essas questões que eu falo estão sendo mais comprovadas pelo advento da nossa querida internet, né? E principalmente com o advento do Instagram e do Facebook. Por quê? O que está acontecendo muito hoje é uma comprovação do que eu vinha falando há muito tempo, dessa questão do verniz social ser diferente do que a pessoa realmente é. Então, e psicanaliticamente, quanto mais a pessoa tenta comprovar que é boa, mais o id dela é imenso.
Então, dentro da psicanálise, nós temos muito medo dessas pessoas que falam que são pessoas do bem, que são pessoas muito boas e que ficam reafirmando isso, tá? Não estou criticando se alguém aí faz isso, mas a psicanálise está te criticando, tá? Por quê? Porque nós temos 3 estruturas, que é o id, o superego e o ego, tá bom? Para quem não está entendendo o que eu estou falando, o incrível Hulk. O Hulk é o id, o Bruce Banner é o ego. E no meio disso tudo está o controle da raiva dele, que é o superego. Todos nós, o Incrível Hulk, o Médico e o Monstro, são analogias, né, são metáforas do próprio ser humano. Então todo mundo tem um Hulk, certo? Seja ele cinza, seja ele vermelho, seja ele verde, tá? Em todas as suas versões, todas as pessoas têm um Hulk em si. Tá? No entanto, nós temos uma coisa que se chama superego, que controla esse inconsciente violento que nós temos, para que o nosso ego possa se apresentar na sociedade. O que acontece, gente? Esse id pode ter diferentes tamanhos, ser de um tamanho numa pessoa, ser de outro tamanho em outra, certo? Quanto maior esse id, mais a pessoa vai tentar fortalecer o superego. E como ela pode fortalecer o superego? Criticando os desejos análogos que ela tem do id. Então, quanto mais uma pessoa critica uma coisa, psicanaliticamente, mais nós desconfiamos que a pessoa deseja aquele comportamento. Ok? Não sei se entenderam o viés que isso tem, tanto na sexualidade quanto na violência. Então, quanto mais se odeia o objeto, mais esse objeto é um mero bode expiatório para desejos análogos dentro de você. Por isso que a sociedade brasileira é uma sociedade tão assustadora, porque é uma sociedade que deseja muitas coisas ruins. Pena de morte, castração, e quanto mais coisas ruins a sociedade quer, psicanaliticamente, na nossa análise, mais essa sociedade tem desejos análogos. Então, Gilbert, é mais ou menos por aí. Então, gente, o que eu estou falando aqui para vocês é cuidado com o que vocês odeiam. Cuidado com o que vocês odeiam. Porque pode ter uma representatividade do que você verdadeiramente é, de maneira inconsciente, mas não tem coragem de admitir, certo? Principalmente se você odeia violentamente. Aí é mais um sinal que realmente você pode ter sentimentos análogos dentro de você, certo? Então, isso é muito interessante. Exato. Na verdade, a maioria, Carla, da raiva, da vingança, do ódio, principalmente violento, ele é pautado, né, no reflexo. Né? Eu acabo falando do que reflete em mim inconscientemente. Certo? Então, aquela pessoa que posta no Instagram, eu odeio falsidade. Meu Deus do céu. Não confie nessa pessoa também. Até porque todos nós somos falsos. Todos nós, tá? Todos nós somos falsos, ok? E a pessoa que fala que odeia falsidade, ela só quer mostrar para a sociedade, representar, na verdade, para a sociedade, que ela é uma coisa que verdadeiramente ela não é, certo? Ela quer apenas uma representação. Por quê? Porque se você pinta o cabelo, você é falsa. Se você rapa o cabelo porque você está ficando careca, você é falso. Se você põe um salto alto, você é falso. Se você coloca preto porque emagrece, você é falso. Tudo que você faz com viés de mascarar a verdade é considerado hermeneuticamente dentro da palavra falso. Então você é falso. Você vive numa sociedade falsa. Se você posta no Instagram que está feliz e na verdade está triste, você é falso. Então todos nós somos falsos, tá? Só que tem uns que são falsos e hipócritas, e aí postam que odeiam falsidade, e tem outros que são falsos e lidam muito bem com essa falsidade diária, que é costume na vida social. Não existe vida social sem falsidade. Mas se quiserem saber mais disso, depois, quem está me seguindo aí no Instagram, dá uma olhada lá nas pessoas que eu sigo, tem o Rui Matheus Joaquim, que é o maior especialista, é um grande amigo meu, estamos escrevendo um livro agora juntos. Ele é o maior especialista em reconhecimento de expressões faciais do Brasil. Rui Matheus Joaquim, professor da Federal do Mato Grosso.
depois dá uma olhada no trabalho dele, que ele vai falar exatamente isso sobre a falsidade. Vamos lá, sobre a responsabilidade. A psicanálise resolve um dilema da teoria criminológica. Qual que é o dilema? O que é o crime? A psicanálise realiza o crime, como eu disse para vocês. Ted Bundy não matou 32 pessoas. Ted Bundy matou 32 vezes a mesma mulher. Mas nesse sentido, nós não desresponsabilizamos o criminoso. Ted Bundy tinha que responder penalmente. Até porque, gente, quem comete crime quer punição, de maneira consciente ou inconsciente. Certo? Olha aí, ó, o Gil aí, o pessoal do curso de Direito aí, rapidíssimo, já colocou aí o perfil do Rui. Qualquer coisa, se quiserem conversar com o Rui, pode falar, ó, foi o Rubens que indicou que vocês terão um acesso bacana lá com ele, tá bom? Mas acompanhem, talvez tem gente pensando em fazer monografia, vou fazer uma monografia, um TCC sobre mentira, sobre identificação da mentira dentro do processo penal. Conversa com o Rui, que o Rui ajuda vocês, é um cara muito bacana e a gente está sempre junto nos congressos. Então, gente, nós irrealizamos o crime, mas não desresponsabilizamos. Porque quem comete crime quer ser pego de maneira inconsciente. De maneira inconsciente, tudo que você faz, você quer uma resposta. E o criminoso, principalmente o homicida em série, ele também quer. Tanto que dentro das histórias, né, dos homicidas em série, é recorrente acontecer o quê? Como Edmund Kemper, como Jeffrey Dahmer, né, que chega uma hora que eles praticamente se entregam. No caso do Edmund Kemper, que chegou a cortar a cabeça da mãe e fazer sexo, né, introduzir o membro viril na cabeça da mãe cortada, certo? Para vocês verem o nível do sadismo do Edmund Kemper, ele ligou para a polícia e falou, me prenda, certo? O que aconteceu quase com Jeffrey Dahmer, que no último, que é o canibal de Milwaukee, mas é super errado chamar ele de canibal de Milwaukee, porque na verdade, por tudo que eu estudei para fazer meu livro, ele comeu carne humana uma vez só, que ele tentou comer pedaços de um braço, mas ele não gostou e não comeu mais. Então ele não pode nem ser considerado canibal. Mas ele é conhecido mundialmente como canibal de Milwaukee, certo? O canibal de Milwaukee, ele mudou totalmente o seu modus operandi na última ação, certo? Ele sempre tinha uma ação metódica. Na última, ele não tomou nenhum tipo de cuidado e nenhuma segurança. Isso relata que inconscientemente ele queria ser pego. O maníaco de Goiânia, inclusive, foi analisado pelo grande amigo meu, Léo Faria. Eu estava semana passada com ele numa live para o Instituto Dalmas de Goiânia, e eu e o Léo estávamos falando de estupro no dia, mas comentamos até do maníaco de Goiânia, que foi o Leonardo Faria, um dos psicólogos responsáveis, né, pela questão do maníaco de Goiânia, que é um homicida em série totalmente sui generis, porque homicidas em série que atiram não é muito comum, tá? Homicida em série gosta de objetos fálicos, pau, cano, faca, espada, fios, objetos que deixam um contato com a vítima, um contato sexual com a vítima, né? Ele gosta de encostar na vítima, ele gosta de penetrar a vítima, seja com um pau, uma madeira, seja com uma barra de ferro, seja com uma faca. Então isso vale muito para a identificação psicanalítica do homicida em série. Então o maníaco de Goiânia, ele é incomum por ser um homicida que matava a tiros e à distância. Isso é raro. Não que não tenha acontecido no mundo, mas é raro, muito raro, certo? O mais comum é matar com objetos que lembram, que vão transpor, né, a questão fálica, tá bom? Gente, sobre o desejo. Em cada ser humano existem desejos que não gostaríamos de comunicar aos outros e desejos que não gostaríamos de confessar a nós mesmos. Fechando, então, a ideia com a frase do Freud, certo? Que definitivamente nós temos desejos dentro de nós que nós não confessamos. E esses desejos, muitas das vezes, nem nós mesmos conseguimos identificar, certo? Gente, já está caminhando para o fim aqui, olha só, fui olhar o relógio aqui, já estamos caminhando para o fim. Eu vou falar então só mais um slide
Bate-papo muito rápido, né? Uma hora é pouco, sim. Pois o ano que vem voltaremos aí, quem sabe. E no meu Insta, também me acessem lá, que vocês vão ver um monte de coisa lá, tanto no Story. Quem gostou também, tem muitos cursos meus à disposição, só me acompanhar lá no Story. Certo? Que eu ia começar, né, gente, se a palestra continuasse? Eu ia começar do zero, eu ia começar lá de 1888, a partir de agosto, o Jack Stripador, né, que se aproveitou aí das noites. Obrigado, Kleberson, Carla, Thaís, Nádia, eu espero muito vocês no meu Insta mesmo. É um Insta dedicado a esses assuntos. É difícil, às vezes, você achar esses assuntos, né? Quem gosta. Então, eu comento também de séries, né? Eu falo mal também de séries, certo? E de questões do dia a dia. Muito obrigado, viu, Michele, que fala aí que gosta. Bacana mesmo. O que eu ia falar agora, só para terminar? Eu ia falar do Jack Stripador, como que ele inaugurou o fenômeno do homicida em série no mundo, né? Porque o homicida em série já existe há muito tempo. Há muito tempo. Nós temos aí homicidas em série no Brasil em 1863, quer dizer, 20 anos antes, 25 anos antes do Jack, né? Nós temos homicidas em série em Roma, a Locusta, que era uma assassina em série, uma homicida em série, certo? E na história, no Egito, nós temos algumas teorias que existiam assassinos em série. Confesso, Isabela, que não sei do caso que você está citando de Uberlândia. Depois, se você quiser mandar no Insta, eu posso ver. Porque eu, sinceramente, gente, se aconteceu nesse último mês, eu não estou sabendo de nada, porque eu não estou tendo tempo. Eu estou fazendo palestras todos os dias, quase, aí, de quinta a sábado, e fora a coordenação que o professor Gil sabe que toma muito tempo da gente, certo? Não conheço, viu, Rosenildo? Não conheço a Manuel Pedro Pimentel, mas eu indico sempre o Virgílio de Matos, que tem um livro chamado Uma Saída. Virgílio de Matos é o que eu me baseio, né, na questão da punibilidade, que é um cara muito bacana de BH, um advogado e psicanalista muito bacana, certo? Não sei, mas depois vocês me passam, viu? Clíbia, Isabela, Rosenildo. Então, gente, daqui para frente eu ia falar um pouco dessa questão de como se inaugurou esse fenômeno, né? Porque o Jack Stripador, ele não foi nem mais que nenhum outro homicida quase, tá? Existem milhares de homicidas muito melhores que o Jack Stripador, que mataram muito mais, que não foram pegos, como o Zodíaco da década de 70, e quem é famoso é o Jack Stripador, né? O Zodíaco é bem menos famoso, por exemplo. Por que ele ficou famoso? Na verdade, porque ele apareceu na hora certa, no momento certo. Mas para falar o porquê que ele apareceu na hora certa, no momento certo, eu preciso falar de Lombroso e eu preciso falar do positivismo italiano e do biodeterminismo, né? Como forma de estudo do indivíduo, que surgiu em 1876, quer dizer, 10, 12 anos antes do Jack Stripador começar suas mortes. Tá tudo interligado. Teria que ter outra palestra para que eu falasse um pouco do Lombroso e qual é a ligação dele com os homicidas em série. É óbvio, fazer um jabá aqui só para terminar, para quem está interessado também, tem os meus livros, só procurar no Google aí, já postaram também o endereço, fiquem à vontade, ok? Ferre, Garófalo, é isso aí, Wellington. Isso aí. O Garófalo menos, né, envolvido com a questão dos homicidas, porque tratava mais da questão jurídica específica. Mas o Ferri, sem dúvida nenhuma, né, da escola social, junto com a escola antropológica, especificamente do César e Lombroso. Essa tríade aí é bacaníssimo, é bacaníssimo, certo? Tem minhas críticas ao Lombroso, né, tem minhas críticas ao Ferri, mas sem dúvida nenhuma eles contribuíram, né, para o início do estudo da criminologia, certo? Gente, o livro é Homicidas em Série. Quem são eles e homicidas em série, onde eles estão, certo? Gente, eu vou devolver a palavra agora, Gil, para você, porque já falta 10 para 7 e eu sei que você tem algumas coisas aí para trabalhar, certo?
Ok? Ó, estão perguntando aí, professor Rubens, qual que é o seu Instagram? Meu Instagram é @RubensCorreiaJR. Rubens Correia JR. Nos stories do curso, eu coloquei agora 3 fotos rapidamente aqui do evento, com seus livros, e lá você foi marcado, Perfeito. os colegas podem te seguir por lá. Perfeito. Ah, outra dica, Gil, só para terminar. Ah, sim? Pois não? Só para terminar, só mais uma dica. Agora, não tem nada a ver com direito com criminologia, mas tem a ver com direito penal. Para quem gosta aí de direito penal, parte especial, né, homicídios, furto, roubo, no meu YouTube, é só você digitar também no Google lá, Rubens Correia Júnior YouTube, já vai cair nele. Tem aulas lá de parte especial, tanto de crimes contra a vida, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual. Então, quem quer dar uma revisão aí para penal, para civil, pode ajudar vocês e, nesse caso, tudo de graça, né? Tá tudo de graça lá. Podem ver tranquilamente. Tá ótimo. Professor, eu acho que nós temos aqui mais uns 5 minutinhos. Vamos abrir aqui por mais 5 minutos. Quem quiser fazer alguma intervenção, nós temos aí professores, nossos colegas que vieram te prestigiar. Bacana. Professor Gilbert, professor Israel, professor Jonathan, que é do direito penal e já aproveitou aí para hashtag que penal é melhor que civil, não é? E vamos abrir aí para os colegas, se quiserem fazer algum questionamento, fiquem à vontade. Eu achei interessante porque sobre o assunto de que não adiantaria muito aplicar castração química ou qualquer tipo de punibilidade para o estuprador, porque na verdade isso aí não é uma coisa hormonal, uma coisa que não estaria disposto fisicamente nele, né, da parte tocável. Professor Rubens, seu microfone. Nós temos que lembrar que o estupro ele está ligado a uma estrutura de poder patriarcal, né, e machista. Ou seja, se você não transformar a sociedade, você pode castrar todo mundo que você não vai acabar com a violência contra a mulher e nem a violência sexual. Na verdade, o que os políticos tentam muitas das vezes? Não gosto muito de falar de política, mas é essencial na criminologia, né? O que os políticos tentam às vezes? A solução mais fácil, né? Editar uma lei que vá estabelecer a castração química é muito mais fácil do que você adotar medidas onde a mulher tenha uma maior participação na sociedade e tenha mais empoderamento social. Então é muito mais fácil criar uma lei populesca dessa maneira do que criar soluções viáveis. Você acha que um estudo antropológico sobre a vida da pessoa teria um discernimento melhor do que realmente um processo de castração? A pessoa estudar aquela pessoa, o passado dela, o comportamento, de onde ela veio, por que ela faz isso? Então, ótima pergunta. Na semana passada eu estava com um psicólogo, inclusive, como eu disse, né, o Leonardo Faria, em um outro evento que a gente falou exclusivamente estupro. E ele, né, também corrobora, ele é um dos maiores psicólogos forenses do Brasil, Leonardo Faria, e ele corrobora com o seguinte: há uma necessidade de nós mudarmos a maneira de tratar o estuprador no direito brasileiro. Por quê? O estuprador, na verdade, ele é pego, ele é depois transferido para uma penitenciária e acabou. Na verdade, os estupros, né, eles têm que ser estudados do ponto de vista antropológico e do ponto de vista social para saber qual o cerne disso. E o cerne, nós também já temos uma diretriz que é essa sociedade machista. Nós temos que fazer esse sujeito entender, e só faz entender com um tratamento de profissionais dentro da penitenciária, que ele não tem esse poder sobre a mulher e que ele não tem o direito de fazer isso. Eu fiz uma pesquisa, só para terminar, sobre o tema, eu fiz uma pesquisa junto com uma aluna de pós-graduação, onde nós entrevistamos 16 estupradores. 16, gente, 16 estupradores. Dos 16, 14 alegaram que não cometeram crime. Mas detalhe, eles não falaram que não cometeram o ato.
Eles falaram que o ato era um direito deles cometer. Então, isso é assustador. A pessoa... Então, o que adianta você prender esse indivíduo? Ele não se responsabiliza pelo ato. Ele acha que foi injustiçado. Só 2 falaram, não, o meu ato estava errado. Os outros não. Os outros falaram, não, eu fiz sexo com ela forçosamente, sem ela querer, mas é um direito meu como namorado, é um direito meu como marido. Então, nessa sociedade, é impossível nós diminuirmos o estupro se não mudarmos a maneira de vislumbrar essas situações. Professor Rubens, quero também registrar a presença da professora Ana Carolina, que já marcou aí todos os alunos que escreveram que civil é melhor que penal, porque ela é penal, e obviamente ela vai tomar as providências didáticas em relação a isso. Mas agradecer também a professora Ana Carolina, e em razão especialmente do seu compromisso, né, com a sua sala de aula agora, nós temos que infelizmente encerrar. Ô, Gil, deixa eu só te interromper. Eu estou atrasado e tudo mais, mas tem uma coisa que eu não posso deixar de falar. Claro. Entre essa guerra entre civil e penal, eu vou fazer um advogado diabo aqui, eu vou mandar a reflexão. Eu acho, particularmente, penal melhor de estudar do que civil, mas eu acho muito triste uma sociedade necessitar do direito penal. O direito civil é o direito da civilização. O direito penal é o direito dos bárbaros. Então, eu adoro estudar direito penal, mas eu torço muito que um dia ele acabe. E o civil, eu torço muito para que ele se fortaleça, certo? Então, fica essa reflexão. Eu prefiro estudar penal, mas eu torço muito para que ele um dia seja desnecessário. Professor, eu assino embaixo. Agora, se você estivesse numa sala de aula presencialmente aqui, você teria que dizer isso, apagar a luz e sair correndo. Existem defensores aqui que são cooptados pelo professor Jonathan, pelo professor... É um absurdo. Mas muito obrigado mais uma vez, viu, pela sua colocação, pela qualidade do seu pronunciamento, dos seus estudos. Eu sou seu fã há muitos anos, é um prazer te ver falar sempre. E fica o convite para o próximo semestre, vamos agendar algo para o sábado e nós teremos aí mais tempo, tá bom? Não, perfeito. Mais uma vez, obrigado, boa aula para você. Eu já vou até caminhando também para o encerramento, colocar aqui no chat aqui, o link para que os colegas, para que os alunos preencham os dados para o nosso certificado, tá bom, professor? Se você quiser fazer o encerramento, a casa é sua. Gente, agradeço muito cada lugar que me proporciona a fala, eu sempre agradeço, porque eu acho que o conhecimento, ele tem que ser democrático, e eu espero muito isso dos alunos de direito. Falar difícil, falar rebuscadamente, cada um tem um gosto, mas eu prefiro falar de maneira mais objetiva. Por quê? Porque não adianta, se houver conhecimento e a empregada doméstica não entender, e o pedreiro não entender, e o indivíduo que está mendigando não entender o que é o direito. Então, eu peço isso aos novos estudantes de direito, que democratizem, né, o conhecimento. Então, toda vez que me convidam para falar, essa oportunidade, viu, Gil, de democratizar. Óbvio, né? Se for escrever um artigo, se for apresentar uma banca, é diferente. Mas no dia a dia que eu estou falando, no bar, ao falar com a mãe, ao falar com o pai, ao tratar as pessoas na rua, democratize o direito, certo? Utilize de maneiras fáceis aí de compreensão sempre, tá bom? E muito obrigado mesmo, vocês são fantásticos, adorei aí o pessoal. E Gil, pode me chamar que eu volto. Vamos combinar então. Professor, obrigado aos colegas, professores que estiveram presentes, obrigado a todos os alunos, para aqueles que têm aula, uma boa aula a todos, e nos encontramos no sábado. No sábado nós temos um sábado temático, com o professor pesquisador emérito da Fiocruz, e as professoras queridíssimas do Direito Constitucional, professora Ana Flávia e professora Ellen. Tá bom? Um grande abraço a todos, uma boa noite. Um abraço, gente. Até mais.